lá na esfera federal, o decreto 1171 de 94, temos aí na esfera estadual a lei complementar número 39 de 93, lá no artigo 166 e seguintes, e o decreto 455 de 2018, que traz aí esse procedimento referente aos direitos, os direitos dos servidores públicos municipais. Muito bem. Então, ser tratado com respeito está previsto lá no artigo 3º da Lei 9784 de 99, né? Ter ciência da tramitação do processo, ou seja, tem que haver publicidade, aí observação ao princípio da publicidade quanto ao processo, né? Nada pode ser feito escondido no processo, aliás, em processo nenhum, né? Muito menos no processo administrativo, né? Também ele tem o direito de formular as alegações, como eu falei, né? E comprovar essas alegações nos termos do que prescreve o artigo 36 da Lei 9.784 de 99. Então, lá no artigo 3º da Lei 9.784 de 99, nós temos aí os direitos. É direito também, eu estou tentando... sim, a questão do advogado, né? A questão do advogado lá, que gera muita confusão essa questão. Agora não gera mais, porque já está pacificado, né? Está lá no artigo 7º da Lei 8.906 de 94, a Lei 8.906 de 94, né? Os senhores devem estar estudando aí, principalmente o artigo 7º, que traz as prerrogativas do advogado. Então, é um direito previsto lá no artigo 3º, inciso 4º, da Lei 9784 de 99, mesmo no processo administrativo, facultativamente, ser aí o acusado acompanhado de um advogado, não é verdade? Acompanhado, mas não é obrigatório, é facultativo. Então, se a pessoa não quiser ser acompanhada de um advogado, é um direito que ela tem, né? Então, o artigo 3º traz os direitos do administrado, aquele que estiver estiver passando, né, por um processo administrativo, os seus direitos estão garantidos lá no artigo 3º. Já o artigo 4º da Lei 9.784 de 99, artigo 4º da Lei 9.784 de 99, traz os deveres, né? Quais são os deveres? Expor os fatos, né? É um dever do administrado. Aliás, na verdade, é um dever do administrado perante a administração. Lá no artigo 3º é o contrário, do administrado com a administração. Aqui é o contrário, é da administração com o administrado, não é verdade? O dever que o administrado tem. Quais são os deveres do administrado quando ele estiver sofrendo um processo administrativo? Quando o administrado estiver sofrendo um processo administrativo, quais são os deveres? Então, nós temos lá no artigo 4º uma série, né? Temos aí, ele tem o dever de expor os fatos, né? Falar a verdade, né? Dizer a verdade. Então, é um dever que ele tem de dizer a verdade, né? É um dever, né? Mas não existe uma sanção, assim como existe lá, por exemplo, no caso do falso testemunho, que chega a ser crime, conforme prevê o artigo 342 do Código Penal, não é verdade? Proceder com lealdade, urbanidade, olha o que eu falei, urbanidade e boa-fé. Logicamente que é um dever de todo mundo, não é só de quem está sendo acusado, é do devido processo legal, administrativo ou mesmo judicial. Não agir de modo temerário, ou seja, escondendo as coisas, né? Escondendo documento, falsificando documento, etc. Né? Prestar as informações necessárias, extremamente importante. Prestar as informações necessárias. Logicamente, tendo por base a questão do devido processo legal, né? Também não vai deixar de apresentar informações, principalmente aquelas que lhe forem necessárias e úteis para a sua própria defesa, né? Para a sua própria defesa. E, por fim, né, por hoje, vamos ver aqui, como eu falei, como é que inicia um processo. Como é que inicia o devido processo legal administrativo? Como é que se inicia o devido processo legal administrativo? Então, nós temos aí lá no artigo 5º da Lei 9.784 de 99, que o processo administrativo pode iniciar-se ou de ofício, né, a própria autoridade administrativa, por portaria, por exemplo, poderá instaurar aí o processo administrativo, ou a pedido do interessado. Então, qualquer interessado, né, poderá solicitar aí a autoridade administrativa
que instaure aí, ou seja, inicie um processo administrativo, por portaria também, ou por qualquer outro meio. Importante é que pode ser tanto por vontade da autoridade, quanto por vontade de algum interessado que leve o conhecimento da autoridade administrativa. A autoridade administrativa, conforme prevê aquele conceito, lá, aquela definição de conceito, previsto lá no artigo 1º da Lei 9.784, de 99. E também o artigo 10, importante esse artigo 10, diz quem tem capacidade, né? Quem tem capacidade. Na verdade, para fins do processo administrativo, e aí interessante que se preste atenção nessa idade, de 18 anos, né? Diferentemente do que acontece, por exemplo, no Código Civil, na Lei 10.406 de 2002, porque lá no artigo 5º da Lei 10.406 de 2002, não especifica que a pessoa adquire maioridade com 18 anos, não. Lá diz que cessa a menoridade, né? Cessa a menoridade com 18 anos, se a pessoa tiver condições plenas de gerir a sua própria vida, ou seja, se ela tiver personalidade suficiente, personalidade para gerir a sua própria vida. Então, o artigo 5º da Lei 10.406 de 2002, não traz lá que a pessoa adquire a maioridade aos 18 anos. Não, se o cara não tiver condições de gerir a sua própria vida, o que traz como obrigação para o Poder Judiciário, uma vez que provocado, né, já que a jurisdição é inerte, o juiz nomear um curador, por exemplo, como prevê o artigo 1767 da Lei 10.406 de 2002. O cara pode ter 60 anos de idade e não ter maioridade, não completar a maioridade, ou seja, não cessar a menoridade, como prevê o artigo 5º da Lei 10.406 de 2002. Porém, aqui no artigo 10, isso é importante, o artigo 10 traz uma idade, assim como traz também lá no artigo 228 da Constituição Federal, que o menor de 18 anos é inimputável, né? E aqui tem 18 anos, também tem lá no artigo, eu vou pegar outro exemplo aqui, o artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, quando diz que o menor de 18 anos não pode trabalhar à noite, né? Não pode trabalhar em atividades insalubres e tal, aquelas previstas lá no artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal, reguladas pelo artigo 193, também o 189 da CLT, né? Ali tem uma idade, ali existe uma idade. Então, o artigo 7º, inciso 33, traz uma idade, não é verdade? E aqui também traz uma idade, diferentemente do que acontece no direito civil, que o direito civil diz que cessa a menoridade aos 18 anos, mas suscetível aí, não havendo condições de personalidade, à nomeação de um curador por parte de um juiz, não é verdade? Então, cuidado com esse artigo 10, porque esse artigo 10 da Lei 9.784 de 99 gera aí uma série de dúvidas. Então, cuidado aonde existe a idade, aonde não existe a idade. Por exemplo, na Previdência Social, nos termos do artigo 77, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91, diz que a idade é 21 anos, então lá até os 21 anos ainda é menor, né? Então o artigo 77, parágrafo 2º, que define aí a idade para pensão por morte, que é um benefício da Previdência Social, prevista na Lei 8.213 de 91, traz a idade de 21 anos. E assim eu poderia ficar citando idades e leis aqui o resto da noite, mas o importante é que eu quero que entendam que esse artigo 10, ele traz uma idade fixa, 18 anos, certo? Então, na próxima aula, nós continuaremos aí com o resto da lei, que não tem muitos artigos, né? Mas é uma lei bastante interessante. O importante é que os senhores entenderam que no artigo 2º tem os princípios a serem seguidos, né? O artigo 3º tem os direitos do administrado, né? No artigo 4º tem os deveres do administrado, e no artigo 5º tem como se inicia o processo administrativo. Como se inicia o processo, o devido processo legal administrativo, nos termos do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, sem deixar de observar o que prescreve o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que é
a obrigatoriedade quanto ao oferecimento do princípio do contraditório e o princípio da oportunidade da ampla defesa, já que é subjetiva a oportunidade da ampla defesa